Único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Romerinho para que faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da 32ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 26 de abril de 2017, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros. Aos 26 dias do mês de abril do ano 2017, às 15 horas, na Sala João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Fred Ferreira, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Deraldo Pinto, Herto Luna, Emir Carvalho, Alcir Teixeira Neto, Almir Fernando, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin de Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Teixeira, Liberto Rafael, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Marco de Bria, Marília Reis, Michele Costa, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá e Romero Albuquerque. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao senhor secretário que for proceder a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. O senhor presidente registrou a presença do senhor Marcílio Domingos, comandante da Guarda Municipal do Recife, acompanhado de sua comitiva, dando prosseguimento dos trabalhos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, na qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 86, do vereador Alberto Rafael, projeto de lei 87, de 2017, de autoria do vereador Michele Collins, projeto de lei 89, de 2017, do vereador Alberto Rafael, projeto de lei número 90, de 2017, do vereador Fred Ferreira, projeto de lei número 91, de 2017, da doutora Michele Collins, 92, de 2017, da Natália Menudo, requerimento número 2575 a 2577, do vereador Emir Carvalho, 2658 a 2659, vereador Augusto Carreiras, 2690 a 2695, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Um horário destinado ao pequeno expediente, a única oradora ocupada a tribuna, a vereadora Emir Carvalho, tratou sobre o projeto de resolução da sua autoria, com o intuito de criar um frente parlamentar em defesa dos direitos da mulher vítima da violência doméstica. Falou sobre os altos índices de violência praticada contra a mulher e fez a leitura de um discurso. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, após constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2483 de 2017, autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2558 de 2017, autoria do vereador Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única de requerimentos, foi aprovado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a consulta da liderança partidária com relação à dispensa de prazo para a lei número 9017, de autoria do vereador Félix Ferreira. Foi concedida a dispensa de prazo. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental. Oportunidade, foram justificadas as ausências. O presidente constou a mesa. Foi atendido o pedido de inversão de pauta. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia. O vereador informou que preocupação novamente da Guarda Municipal. Requerimento 2458 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Foi aprovado. Requerimento 2489 de 2017, do vereador Ricardo Cruz. Foi aprovado. Requerimento número 2567 de 2017, de autoria do vereador Emir Carvalho. Foi aprovado. A autoridade foi aprovada. Fizeram uso pela ordem do vereador Alberto, solicitando o prazo de retornar à Comissão de Legislação e Justiça. De volta às comissões. Atendendo os pedidos de requerimento, o vereador Herto Luna, o senhor presidente, fez a comissão composta por 5 vereadores, com representações partidárias, dando um prazo de 30 dias para que a comissão tenha a resposta desta casa. O vereador Herto Luna pronunciou sobre a decisão do arcebispo Dom Fernando Saburido. Em seguida, o vereador convocou a todos para o ato do protesto nacional, que ocorrerá dia 28. Foi partilhado pelo vereador Alberto Rafael, pelo vereador Jairo Brito. Anterior sempre teve compromisso com a classe trabalhista. São Luís Neto solidarizou. Próximo orador para a tribuna, o vereador Alberto Rafael, repercutiu o projeto. Marco Aurélio, que parabenizou pelo projeto, contribuição importante para a educação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em caráter solene no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida,
e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Reunião solene de homenagem alusiva ao 1º de maio, Dia de Luta dos Trabalhadores, realizada no dia 26 de abril. Aos 26 do mês de abril, do Sala de Sessões da Terra, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade capital do estado de Pernambuco, vereador iniciando os trabalhos, ocupou a mesa o presidente Central dos Trabalhadores, Paulo Rocha, representando o presidente, o senhor Carlos Veras, justíssimo senhor Raimundo Bezerra, Luiz Nelson, Hélio Cabral, no hino nacional, o vereador Rinaldo Júnior, toda a proposta para fazer o seu pronunciamento. Estou saudou os componentes da mesa e ressaltou que não imaginava que o golpe aconteceria na semana de comemoração do Dia do Trabalhador. O orador relembrou, o senhor presidente convidou o senhor Nelson França para ocupar a tribuna, em seguida o senhor presidente convidou o senhor Roberto Parísio, na sequência o senhor presidente convidou o senhor Hélio Cabral. O orador saudou a mesa, o senhor presidente registrou a presença de algumas autoridades no plenário e nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã às 18 horas, em reunião solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, na qual foi lida a presente ata. Foi lavrada a presente ata, que depois de lei de aprovada, vai assinada por quem é de direito. Reunião solene para entrega do Prêmio Mérito de Saúde do professor Fernando Figueira, realizado no dia 27 de abril de 2017, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Nos 27 de mês de janeiro, Sala João Negromonte, no Ramo da Terra do Casé Mariano, assumi a presidência do trabalho, dando início ao seu presidente, compôs a mesa com os seguintes convidados: prefeito Geraldo Júlio, Andélia Maria de Miranda, representando os homenageados, presidente, excelentíssimo vereador Marco Aurélio, Gilberto Alves, autor da proposta. Seguido, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Continuidade, o senhor Éden Pereira, em que em ordem alfabética o nome dos homenageados, do professor Mérito Figueira. Ele homenageou Romero Albuquerque, Reidana Romero Jatomar, Francisco Leite Zacarias. Na sequência, o senhor presidente fez o registro de presença ilustre no recinto plenário. Em seguida, o senhor presidente convidou a médica, a doutora Amélia Maria. Convidou a todos para que possam acompanhar o hino do Recife. O senhor presidente fez as suas considerações finais, convocou e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem é direito. Lida as 3 atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovadas. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Vereador Romerinho. Ofício número 9, 2017, excelentíssimo vereador Eduardo Marques. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminhou Vossa Excelência para a submissão da Casa do projeto de lei anexo referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 do município de Recife. Certeza de sua atenção, coloca à disposição para qualquer esclarecimento, adicionais se fossem necessários, e reitera a importância de sua aprovação, classificando como matéria de relevante interesse para a administração pública municipal. Faço o exposto, confiante na aprovação dos projetos de lei, renovo Vossa Excelência e demais vereadores o voto em consideração e elevado a preço. Projeto de lei número 3 de 2017, Poder Executivo. Projeto de lei número... Projeto de lei número 93, 2017, do vereador Heriberto Rafael. Projeto de lei ordinário número 94, 2017, do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei ordinária 95, 2017, da vereadora Ana Lúcia. Projeto 96, 2017, do vereador Almir Fernando. Feito a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e dou início ao pequeno expediente. Convido o primeiro... Vereador Rodrigo Coutinho, pela ordem. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à morte do ex-vereador que teve 2 mandatos nessa casa, Cleonaldo de Lima, por favor. Pois não, excelência. No momento propício, atenderei o pedido de Vossa Excelência. Convido o primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Maguari. Vereador Maguari. Excelência, Vossa Excelência tem 5 minutos. Deixa eu me escrever, Vossa Excelência. Escreva, professor. Boa tarde, meu presidente. Tudo bem, Cassiano? Então, é com o senhor. Tudo bem. Aquele encontro, o senhor não... Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
Ocupo a tribuna nesta tarde para fazer um apelo à Prefeitura da cidade do Recife, principalmente à Secretaria de Saúde, referente à conclusão das obras da UPinha de Jardim, São Paulo. Semana passada estivemos na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, e falamos com o doutor Alexandro, onde o mesmo nos informou que ia mandar toda a documentação, vereador Almir Fernando. Você sabe que a questão da saúde é de grande importância para nossas comunidades. E lá em Jardim São Paulo está havendo um problema com muita dificuldade, que é a questão dos pacientes se deslocarem para a Ceasa e atravessar a BR-101, enfrentando muitas dificuldades. E eu quero aqui até parabenizar a pessoa do doutor Alexandre, lá da Secretaria de Saúde, onde nos informou que passou toda a documentação da UPinha de Jardim São Paulo, a UPinha Fernandes Figueiras, para a Secretaria de Projetos Especiais. Com isso, vai agilizar mais o processo e a gente tem a certeza que agora a Secretaria vai impulsionar e agilizar a conclusão das obras da UPinha lá de Jardim São Paulo. E outro assunto, senhor presidente, é a questão do inverno que se aproxima, e nós temos na cidade do Recife 66 canais. E a Prefeitura já começa com uma grande ação lá no canal do Jiquiá, vereador Almir Fernando, fazendo um trabalho muito importante, que a limpeza tem que começar lá do início, né, para receber água de 9 canais no bairro. E a gente pede também, solicita, que seja feito em toda a cidade. Nós sabemos as dificuldades, uma cidade com dificuldade de armazenamento d'água, e o inverno se aproxima, e nós precisamos que os canais sejam limpos, bem drenados, para que quando chegar a época mais difícil da grande invernada, os nossos moradores, usuários da cidade, os residentes de nossa cidade, tenha mais um alívio sobre o canal, os canais da nossa cidade. Começou o trabalho do canal de Guarulhos, em Jardim São Paulo, e a gente sabe que agora vai ter um avanço muito grande. E também pedimos agilidade em todo o serviço nas drenagens para atender melhor o povo da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Jaime Asfora. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, o que me traz aqui na tribuna no dia de hoje é a preocupação minha e do meu órgão de classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, com a criação, pelo Ministério da Educação, do curso de tecnólogo em Direito. Já de início eu quero dizer que o Ministério acatou uma ponderação da OAB, vereador Rodrigo Coutinho, e suspendeu, mas há pouco tempo, em abril agora, mês passado, o Ministério, depois de há mais ou menos um ano atrás, ter negado um requerimento de uma faculdade particular para oferecer esse curso tecnólogo de Direito, acatou, homologando um parecer que já tinha sido rejeitado, né, anteriormente, do Conselho Nacional de Educação. Ainda bem, graças a Deus, e a pressão da OAB Nacional, o Ministério da Educação voltou atrás e suspendeu essa autorização. Espero e acredito muito que o Ministério vá refletir melhor sobre isso e não autorizar novamente, né? Até porque o ministro da Educação é uma pessoa de diálogo, trabalhei com ele, conheço, e a OAB tem dados, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que recomendam a não autorização do curso tecnólogo em Direito. Isso afeta o Recife por quê? Vocês vejam, em 2015, o Brasil tinha 1.280 faculdades de Direito, enquanto o mundo todo, reunidos os outros países todos, fora o Brasil, havia 1.100.
1.100 cursos de direito no mundo todo, todos os países reunidos, Estados Unidos, China, Índia, países populosos, Rússia, enfim, tinham 1.100 cursos de direito. O Brasil, sozinho, tinha 1.280. Essa é uma realidade desde que eu sou presidente da OAB, desde que eu fui presidente da OAB. O vereador André Regis conhece isso, foi conselheiro federal, sabe que essa é uma luta desde a gestão do presidente César Brito, quando ele foi conselheiro federal. César Brito dizia que os cursos de direito de má qualidade são fábricas de ilusões. E o presidente da OAB atual diz que esses cursos que oferecem um curso de direito deficitário, de má qualidade e que são mal fiscalizados, geram legiões de frustrados. O que é o curso tecnólogo em direito? Segundo o artigo do meu querido amigo conselheiro da OAB, Gustavo Freire, o tecnólogo em direito, publicado agora no último final de semana no Jornal do Comércio, e Gustavo, todo mês nos brinda com um excelente artigo no Jornal do Comércio, o artigo cujo título é Tecnólogo em Direito. Então, o tecnólogo em direito poderia elaborar procurações, petições, oferecer consultas e orientações, redigir ofícios, entre outras coisas. Mas isso contraria a lei, o Estatuto da Advocacia, a Lei 89.06 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Primeiro, porque para exercer essas funções você tem que ser ou estagiário ou advogado inscrito na OAB. E a OAB faz uma peneira firme, importante, que é o exame de ordem. Segundo, porque isso só vem atender aos interesses de faculdades caça-níqueis, que, como a grande maioria das faculdades de Direito, não oferecem um curso de boa qualidade. Então, essas fábricas de ilusões que falava o presidente da OAB Nacional, César Brito, lá em 2007, e que agora fala Rony Duarte, que geram, ou podem gerar legiões de frustrados, são o que vão gerar os cursos que oferecerão um curso que vai vender que vão oferecer essa modalidade de curso técnico, que vai fazer com que a pessoa compre a ideia de que vai ser um para-advogado, um para-legal, como se diz, e que, na prática, se isso passar, porque eu acho inconstitucional e ilegal, na prática não vai ter mercado para essas pessoas. Só para terminar, senhor presidente, ainda falta um minuto, há 3 exames de ordem por ano no Brasil, provas da OAB. No último foram 115 mil inscritos no Brasil. Só passaram 22% dos candidatos. E essa é a média, vereador Almir Fernando. Nunca chega a 30%. Então, quer dizer, 115 mil pessoas passaram menos de um quarto, quer dizer, 25 mil pessoas, o resto vai se virar nos escritórios fazendo o que poderia fazer, em tese, o tecnólogo em direito. Mas, para isso, eles têm amparo legal, porque ele não pode advogar, mas são bacharéis em direito e podem fazer uma série de coisas que não são privativos, atos privativos de advogado. Além do mais, eles podem fazer outros concursos, que não a prova da OAB. E, evidentemente, que antes de se tornar advogado, podem ser estagiários devidamente inscritos. Portanto, eu termino com uma frase do nosso querido conselheiro Gustavo Freire, né? Que diz assim, citando o presidente da OAB, Rony Duarte: tudo isso se dá enquanto trabalhamos para dignificar a profissão, incrementar a remuneração e por mais respeitabilidade. Aí diz Gustavo: é desalentador, mas a advocacia verga, mas não quebra, e saberá resistir na preservação do mínimo razoável, repudiando aventuras às custas do ensino jurídico, e digo eu, com prejuízo, se isso se verificar, para os cidadãos do Recife, que pensarão que estarão assistidos por um advogado e estarão muito longe disso. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Boa tarde, senhor presidente, jornalistas que nos acompanham, pessoal que veio nos acompanhar nas galerias. Eu me inscrevi nesse pequeno expediente para contar para vocês como foi a audiência pública que nós realizamos na quarta-feira passada. Naquele dia precisei sair um pouco antes, não fiquei para contar para vocês, para dar esse retorno à casa, de uma audiência pública em que eu pude representar todo o conjunto de vereadores e vereadoras dessa casa.
Foi a audiência pública que contou com a presença do presidente da Fundação de Cultura, o Diogo Rocha, também contou com a presença do gestor da Rádio Frecaneca, o Patrick Torquato, representações de várias entidades da sociedade civil que trabalham pelo direito à comunicação e pelo direito à cultura. E, mais uma vez, saímos de lá com alguns encaminhamentos importantes, alguns compromissos que foram firmados pela gestão municipal, que nós precisamos acompanhar, todos nós, cada uma de nós, precisa ficar de olho, né, para que, de fato, esses compromissos eles sejam executados. O primeiro de todos é a publicação das 54 propostas que foram construídas em colaboração com a sociedade civil no site da Rádio Frecaneca e no Diário Oficial. Isso foi produzido já há mais de 2 anos e ainda não foi oficializado. Também foi assumido o compromisso de publicar um edital para produção independente. Esse edital será disponibilizado tão logo aconteça a homologação da Rádio Frecaneca. A rádio ela ainda não está homologada pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações. A Prefeitura, aparentemente, não sabe muito por quê. A gente encontrou ainda essa dificuldade de saber onde é que está o nó da situação e nos comprometemos, enquanto mandato, de dialogar com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, com a Delegacia Regional da Anatel, para que essa homologação aconteça o quanto antes. Também ficou certo de que a Fundação de Cultura iria solicitar que o prefeito pedisse um adiantamento de créditos especiais aqui para casa, visto que no orçamento anual que foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores, não tem nenhuma rubrica para que a Rádio Frecaneca possa funcionar. Ao mesmo tempo, nessa questão do financiamento, existe um outro nó que diz respeito a uma emenda da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que foi protocolada pelo vereador Edilson Silva, de R$260 mil, que ainda não chegaram até a Fundação de Cultura. Então, nós também nos responsabilizamos, enquanto mandato, de procurar saber onde é que está o nosso. Se está na Secretaria de Planejamento do Estado, se está na Secretaria de Planejamento do município, se está na Fundarp ou se está na própria Fundação de Cultura. Em termos de organização, a rádio se comprometeu a continuar com reuniões quinzenais da sociedade civil. A próxima será no próximo dia 9, pela manhã, no auditório do Mamã. E a novidade é que essas reuniões serão divulgadas, inclusive a sua sistematização será divulgada pela própria rádio, ou seja, através da radiodifusão. Já que existe um microfone, já que a gente pode se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, é importante que a discussão que vai levar a rádio ao ar também seja visibilizada, também possa ser ouvida pelas pessoas que ouvem o rádio, que ouvem a 101.5. Nesse campo do legislativo, e aí eu me comprometi em nome de vocês, então é bom que todo mundo saiba, que eu iria bater na porta de cada um dos 39 vereadores, das vereadoras também, para que a gente possa garantir emendas desse ano, daquelas que são emendas de cada um dos nossos mandatos, para encaminharmos a Rádio Frecaneca. Eu tenho certeza absoluta que tanto os vereadores da oposição quanto os da base do governo não irão se opor a legitimar, a consolidar a existência de um veículo de comunicação pública na qual a sociedade possa se comunicar, na qual, inclusive, o nosso poder legislativo poderá divulgar aquilo que a gente faz e poderá fazer com que as pessoas se aproximem mais daquelas pautas que são discutidas aqui na nossa casa. Foi uma audiência, de fato, muito importante nesse momento, uma de tantas audiências que foram realizadas com o tema da Rádio Frecaneca, fundamental para que a gente acompanhe cada movimento desses. Marquei já uma reunião com o presidente da Fundação de Cultura, para que eu vá lá daqui a 2 semanas e ele possa me mostrar daquilo que a gente combinou, o que foi de fato realizado, e continuamos com esperança no nosso trabalho, na pressão da sociedade, no trabalho de cada vereador, de cada vereadora dessa casa, para que mais perto do que longe, para que de repente até o final desse ano, a gente tenha de fato não apenas um canal tocando música. O canal tocando música é muito bom, mas que todo mundo no Recife possa ligar o seu rádio no 101.5 e ouvir os debates que interessam a cidade, ouvirem o que se passa no Legislativo e poderem, mais do que ouvirem, também se comunicar, também utilizar esse canal para demandar da gente, demandar do Poder Público Executivo, aquilo que precisa ser feito. Muito agradecido. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Herto Luna. Vereador Herto Luna. Convido o último vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde, todos presentes, imprensa,
todos que nos acompanham pela TV Weber, da TV Câmara. Vereador Chico Kiko, não faz 15 dias que eu estive aqui nessa tribuna e falei que no Brasil já temos mais de 13 milhões de desempregados. E, para nossa surpresa, eu esperava que a gente pudesse pelo menos estagnar nesse número. Já são mais de 14 milhões, vereador Maguari. Então, é um dado que nos coloca com muita preocupação, mas a gente, como eu falei aqui anteriormente, em outros pronunciamentos que eu fiz, a gente sente isso na pele no dia a dia. Quase todos os dias temos moradores de nossa comunidade, de outras comunidades, onde a gente circula, que nos solicitam empregos. E aí você vê que a pesquisa e dos institutos de pesquisas que estão feitos, junto com a nossa pesquisa do dia a dia, da cobrança do dia a dia, a gente percebe que realmente é o que está acontecendo. E a gente achava que, eu não, mas muita gente achava que com a mudança do governo, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e com a posse e o mandato do presidente Michel Temer, poderia se mudar e poderia se melhorar, já que a gente também está vivendo um momento de muita crise no nosso país. Mas o que a gente viu é que as coisas apenas só pioram. Não só piora com relação à questão econômica do país, mas com relação até como este governo tem conduzido esse país. E a gente só tem visto e só vem vendo só retirada de direitos da população, do trabalhador. Se iniciou com a Previdência, que aí a gente não sabe nem se vai conseguir se aposentar pelas novas regras que estão tentando ainda aprovar, e a gente espera que a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, não aprove essa reforma dessa Previdência do jeito que está, a necessidade de uma reforma, mas do jeito que está sendo colocada e apresentada para o país, é só de retirada de direitos do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro e de todos nós. A outra é com relação à própria, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista. E a gente sabe que com essa reforma, o trabalhador não vai ganhar nada. Fica difícil, se não tiver uma intervenção de alguém que possa intermediar esse diálogo do trabalhador com os empresários, com as pessoas que empregam os nossos trabalhadores, vai ficar difícil. Um contato direto do trabalhador com o empresário, dificilmente o trabalhador vai sair ganhando, vereador Chico Kiko. E para piorar, tira a Previdência, tira direitos trabalhistas, e para acabar com tudo, agora estão tirando o remédio, que o povo, com o seu estresse, com suas doenças, não vai conseguir comprar remédio. Estão acabando com a farmácia popular. O governo, o Ministério da Saúde, está, sem ouvir a população, o seu conselho, só apenas entre os intergestores, estão acabando com as farmácias populares no Brasil, que são mais de 505 unidades em todo o país, em 401 municípios, tendo essas unidades da farmácia popular, que tem outras opções. Tem a opção, aqui tem farmácia popular da iniciativa privada. Mas, enquanto a farmácia popular tem mais de 112 medicamentos para que vocês possam, e que a população, o vereador Rinaldo Lima Júnior, possa comprar o menor preço, como também tem o remédio de hipertensão, de diabetes, de asma, que tem gratuitamente. A farmácia privada apresenta apenas 25 itens. Então, a diferença é muito grande. Então, só quem vai perder com isso é a população. E a gente sabe que eles estão querendo colocar no colo do governo municipal, do governo estadual, que já existe aqui a farmácia popular na Caxangá, administrada pelo IMIP, numa parceria com a Prefeitura do Recife. E a gente espera que o governo municipal possa ajudar a não acabar com essa farmácia popular que existe aqui no nosso município. Sabemos que não é fácil, eles apresentam e indicam como se pode acabar com essa farmácia apenas pelo poder econômico, pela questão econômica, as dificuldades que está tendo. E a gente sabe que não é isso. O que esse governo, na realidade, quer é acabar com a população. Acabou com a Previdência, acabou com os direitos trabalhistas e agora quer acabar com a saúde do povo brasileiro, acabando com o medicamento que o governo Lula deu em 2004 esse direito e o governo Michel Temer está querendo acabar. Então, vamos ficar de olhos abertos
No próximo ano tem eleição e a gente tem que saber quem a gente vai colocar no poder para dirigir o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Nesse momento, encerro o pequeno expediente. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Hoje pela manhã, a Câmara Municipal do Recife foi notificada pelo Ministério Público, onde o Ministério Público do Estado de Pernambuco faz a seguinte recomendação: recomendar preventivamente à mesa diretora da Câmara Municipal do Recife, na pessoa do seu presidente ou a quem vier a sucedê-lo, que se abstenha de autorizar, permitir a realização das dependências daquela Casa Legislativa e ou seus anexos de reunião, encontro ou assemelhado em que haja a prática de liturgias e rituais próprios de cultuação religiosa. Quero dizer que essa notificação já foi encaminhada hoje mesmo para a Procuradoria Legislativa da Casa, que tomará as medidas necessárias. Finalizando, também desejo dizer que, com muito respeito ao Ministério Público do nosso Estado, quero dizer que a Câmara Municipal do Recife continuará cumprindo seu regimento interno, como sempre vem fazendo. Muito obrigado. Nesse momento, atendendo a solicitação do vereador Rodrigo Coutinho, solicito aos senhores vereadores que fiquemos de pé para respeitarmos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador, delegado de polícia e amigo de todos nós, o vereador Cleurinaldo Lima, mais conhecido como Atravessando a Nado. Pois não, Excelência? Senhor presidente, pois não. Eu queria requerer a Vossa Excelência que utilizasse também o momento para que fizesse também uma homenagem ao diretor, ex-diretor da Rádio Universidade, TV Universitária, Paulo Jardel Cruz. Defiro o pedido. E também fosse extensivo a homenagem à pessoa de Paulo Jardel, que faleceu dia 27. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Já que estamos homenageando as pessoas que lutaram por uma sociedade mais justa, gostaria também que a gente incluísse o estudante Matheus Ferreira da Silva, morto por um policial militar durante um protesto na última sexta-feira. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Um minuto de silêncio em memória de todos esses. Nesse momento, dou início ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2499, 2500, 2501 e 2721. Todos do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2680, de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2697, barra 2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco em discussão
Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2703 e 2704, barra 2017, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco todos em discussão. Senhor presidente. Encerrada a discussão, Senhor votação. presidente, senhor presidente. Os senhores vereadores e vereadoras. Pois não, excelência. Perdão. O 2703, o meu voto é contrário. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário da vereadora Michele Collins no 2703. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito ao vereador Romerinho que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Temos 27 vereadores presentes, 8 ausentes, 4 justificados. Número suficiente para deliberarmos sobre qualquer matéria. Passo a ordem do dia. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 2575, 2576 e 2577, barra 2017, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2578, 2630 e 2634, barra 2017, todos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2579, 2580, 2582, 2583, 2584 e 2585, barra 2017, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, barra 2017, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Nesse momento, passa a presidência dos trabalhos ao vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente. Discussão única do requerimento 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619 e 2620, barra 2017, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão e votação, aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2635, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664 e 2665, barra 2017, todos de autoria
do vereador Renato Antunes. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2658, 26 e 2659, barra 2017, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloque em discussão todos os requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que apoiam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2688, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694 e 2695, barra 2017, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, barra 2017, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloque em discussão todos os requerimentos que foram lidos. Encerrada a discussão, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2673, 2674, 2675 e 2681, barra 2017, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2682, 2683, 2684, 2685, 2687 e 2689, barra 2017, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2698, 2699, 2701, 2702, barra 2017, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2705, 2706, 2707, 2709, 2711, 2712, 2713 e 2730, barra 2017, todos do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão, todos os requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2710, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2714, 2715, 2716, 2717, 2718 e 2719, barra 2017, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloca em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única
do parecer número 1979/2017 da Comissão Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 232/2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão, encerrada a discussão, votação, os que concordam, fiquem em silêncio. Aprovado. Discussão única do parecer. Eu queria fazer uma proposta ao plenário. Nós temos agora em seguida 3 pareceres de redação. E eu queria propor que fosse a votação em conjunto. Se alguém discordar, que se pronuncie. Com o silêncio, entendi, pela aprovação de todos, será feita a leitura de todos os pareceres de redação. Discussão única. Do parecer 179, 180, 181, 182/2017. E 184. E 184. Parecer de redação. Estão em discussão os pareceres em conjunto. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 424/2013, 343/2013 e 316/2013, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 30/2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado, pareceres. Senhor presidente, pela ordem. Queria que retirasse de pauta projeto de lei número 12/2016, de minha autoria. O próximo da Isso, pauta. Próximo. Atendido o requerimento de Vossa Excelência. Primeira discussão dos pareceres 458/2013, 670/2013, 130/2014 e 438/2013, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça, de Saúde e Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei número 90/2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Vossa Excelência, discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Aqui. Discussão no 3/5 dos pareceres número 173 e 106/2017, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 10/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Queria propor igualmente que esses 2 projetos também fossem votados de uma única vez em bloco. O silêncio indica a concordância do plenário. Secretário, para ler o segundo. Discussão 3/5 dos pareceres 174 e 162/2017, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do decreto legislativo e opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 11/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque.
em discussão os pareceres dos dois projetos. Encerrada a discussão em votação, os senhores vereadores, o painel será aberto, votação nominal, e aqueles que concordam respondem sim, e os que discordam respondem não no painel. O painel está aberto. Colhendo os votos dos senhores vereadores. Senhores vereadores, vereador Jairo Brito aí. Vereadora Michele Colli, como vota Vossa Excelência? Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. O senhor secretário, para anunciar o resultado da votação. 27 votaram sim, nenhum não e nenhum abstenção. Aprovados os pareceres dos dois projetos. Não havendo mais matéria nenhuma, vem agora o prolongamento da ordem do dia. Após encerrada a ordem do dia, senhor secretário, para ler a matéria. Requerimento 2901, de autoria da professora vereadora Ana Lúcia. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja aprovado voto de aplauso em homenagem ao Dia Nacional da Mulher, comemorado anualmente no dia 30 de abril. Da decisão desta Casa, desse ciência, a senhora Silvia Cristina Maria de Oliveira, residente à Rua Felício dos Santos, Várzea, Recife, Pé. Coloco em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, vou dar início ao grande expediente, fazendo a chamada dos senhores vereadores inscritos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência dispõe dos 15 minutos regimentais. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, senhor presidente da mesa. Vou começar minha fala nesse grande expediente, pedindo desculpas a toda a Câmara e à família do estudante Matheus Ferreira da Silva. Ele não morreu, ele está internado em estado grave na UTI. Enfim, não é uma notícia alegre, né? Ele não está bem, ele está em estado grave, embora estável, na UTI, depois de ter sido covardemente agredido por um policial militar durante os protestos da última sexta-feira.
mas me inscrevi no grande expediente para falar dos protestos, para falar da greve geral que parou o Brasil no último dia 28 de abril. E começando chamando pelo nome, né? Greve geral. Eu acompanhei muito durante esse dia, principalmente na parte da manhã, pelos veículos nacionais de imprensa, e vi um pudor muito grande, especialmente da Globo News, dos principais canais da mídia nacional, um receio muito grande de falar a palavra greve geral, como se não tivesse de fato acontecendo uma greve geral. Um esforço muito grande da mídia nacional para classificar os protestos da última sexta-feira como se fossem fatos isolados, como se fosse um protesto apenas da classe dos rodoviários e das rodoviárias, como se fosse um protesto apenas das centrais sindicais contra o povo trabalhador. Pelo contrário, o que houve foi uma greve geral com ampla adesão de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Cansei na parte da manhã de ver repórteres sendo obrigados a se colocar em terminais de ônibus vazios para dizer que aquele terminal de ônibus atendia não sei quantas mil pessoas que agora estavam sendo prejudicadas de ir ao trabalho. Mas as pessoas não estavam no terminal, as pessoas não saíram de casa. As pessoas no Brasil inteiro cruzaram os braços. Mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras decidiram não trabalhar na última sexta-feira, decidiram cruzar os braços, decidiram aderir a uma greve geral, convidada por sindicatos sim, convidada por centrais sindicais sim, convidadas por movimentos sociais sim, pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, por diversas organizações de direitos humanos e muitas pessoas que inclusive não fazem parte de nenhuma organização partidária ou de movimento social, que decidiram ir à rua naquele dia sim. Por isso que de manhã aqui no Recife ninguém trabalhou e de tarde aqui no Recife estava todo mundo na Conde da Boa Vista. Tive a felicidade muito grande de encontrar diversos vereadores e vereadoras, meus colegas da oposição, Rinaldo Júnior, Marília Reis, encontrei o vereador Davi Muniz, encontrei o vereador Benjamin, encontrei o vereador Almir, e tenho certeza que havia outros vereadores e vereadoras que eu também não vi, mas que estavam presentes junto da multidão que lotou a Avenida Conde da Boa Vista, para dizer para todo mundo que é contra a reforma trabalhista e é contra a reforma previdenciária. Porque não se tratam de reformas. A reforma previdenciária tem um objetivo específico de acabar com a previdência social no Brasil. A reforma trabalhista tem um objetivo específico de acabar com a consolidação da lei do trabalho no Brasil. Tem um objetivo específico de tirar seu horário de almoço. Tem um objetivo específico de flexibilizar a sua jornada de trabalho. Tem um objetivo específico de facilitar a vida dos empregadores e de lascar a vida dos empregados. A população brasileira já compreende isso hoje. Essa população em que menos de 5% apoia o atual governo, o governo ilegítimo, que assumiu pela janela. Essa população que na última sexta-feira não quis sair de casa para trabalhar. Todo mundo, não apenas rodoviários e rodoviárias, professores que não foram para a escola, bancários que não foram para o banco, comerciários que não foram trabalhar, e alguns que até foram trabalhar, obrigados, coagidos pelos chefes que pagaram o transporte pelo Uber, pelo táxi, pelo que fosse, e que chegaram no comércio e não tinham cliente, porque as pessoas também negaram-se a consumir na última sexta-feira. Uma greve mais do que vitoriosa, uma greve histórica, uma greve que não acontecia há décadas. Aqui no Recife, a movimentação popular que ganhou, começou no Derby, que ganhou a Conde da Boa Vista no meio da tarde, foi uma movimentação popular histórica, a maior desde junho de 2013, vereador Rinaldo. Um protesto que aqui no Recife foi o maior do Brasil. Isso nos dá muito orgulho. Quanto orgulho isso nos dá? A população do Recife dizendo não para a reforma que quer acabar com a CLT, dizendo não para a reforma que quer acabar com a Previdência Social no Brasil, vereador Rafael. Claro, nem em todo o Brasil nós tivemos o protesto não violento do jeito que teve no Brasil. Não foi, infelizmente, em todo o Brasil, que a Polícia Militar se comportou de forma exemplar, como se comportou aqui no estado de Pernambuco, aqui na cidade do Recife. Isso a gente precisa afirmar, vereador. Infelizmente, há presos políticos da manifestação da última sexta-feira, há 3 militantes do Movimento Trabalhadores Sem Teto, no estado de São Paulo, que até hoje estão presos, com sua prisão baseada apenas no depoimento dos policiais, sendo acusados de uma série de coisas contra as quais não há provas que façam com que eles não tenham ainda o direito de responder com liberdade. Nós temos o caso do estudante Mateus,
que levou uma cacetada, um cacetete, que inclusive quebrou o cacetete de madeira, que hoje se encontra em estado gravíssimo na UTI. Infelizmente no Brasil, a gente ainda tem os comentaristas de protesto, né? Então tem muita gente que vê a população nas ruas, vocês jornalistas estão acostumados a ver isso, tem muito que vocês conhecem, que vê a população na rua, em vez de se solidarizar com as pessoas que estão inclusive defendendo o seu próprio direito, tem muita gente que fica, mas o protesto não tem que parar o trânsito, mas o protesto não tem que parar a rua, porque o protesto devia ser no final de semana, porque a greve não é no feriado. Greve no feriado, minha gente? Onde é que já se viu, vereador Heriberto Rafael? Onde é que já se viu, vereadora Ana Lúcia, vereador Renato, vereador Jaime, greve no feriado? Não se faz greve no feriado. Se faz greve em dia de trabalho. Se faz greve em dia útil. Se faz greve, se cruza os braços, para que o patrão possa compreender que não é ele que dá o emprego para o trabalhador e para a trabalhadora. Ninguém dá nada de graça a ninguém. O que existe, o que tem que existir entre trabalhador e patrão, ou trabalhadora e patroa, é um acordo em que o patrão ou a patroa sabe que precisa daquele funcionário ou daquela funcionária, sabe que precisa da força de trabalho que é gerada pelas mãos, pelos pés, pelo cérebro daquele funcionário ou daquela funcionária, enquanto, naturalmente, o trabalhador e a trabalhadora sabem que precisam do recurso que é pago, não é dado de graça, é pago pela força de trabalho que esse trabalhador, que essa trabalhadora concede nas horas que a regulamentação da lei do trabalho considera. Você dizer que uma reforma da lei trabalhista, para modernizar a lei trabalhista, coloca patrão e empregado nas mesmas condições de negociar, é, na melhor das hipóteses, desinformação, na pior das hipóteses, má intenção, cara de pau. Você chegar e dizer para o trabalhador da construção civil que ele ou ela vai poder chegar agora para a grande construtora e dizer que não aceita determinada condição para trabalhar, aí o patrão vai dizer assim, olha, minha gente, você não quer, vai embora. Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência concede uma parte? Vossa Excelência, eu vi que Vossa Excelência está aí para partear, e gostaria apenas de finalizar meu raciocínio para que a gente possa debater de forma livre. Então, você dizer que a reforma da lei do trabalho moderniza a lei do trabalho, é no mínimo querer enrolar o povo. Você dizer que a reforma da Previdência é urgente, como se quer dizer, e tem como objetivo, de fato, modernizar a finança do Brasil e melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora, é outra falácia sem sentido. Mas por falar nos argumentos de quem defende as reformas e nas pessoas que insistem em dizer como é que devem ser os protestos, ouço a parte do vereador André Regis. Vereador Ivan Moraes, eu não vou nem entrar no mérito da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Eu me levantei à parte porque Vossa Excelência me incluiu entre aqueles que na sexta-feira não trabalharam porque fizeram greve. Eu, na sexta-feira, eu deveria ter trabalhado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tinha aula marcado pela manhã e à noite. Eu não fui porque a aula foi cancelada. E a aula foi cancelada porque não havia transportes públicos. Então, sinceramente, só apenas para mostrar a Vossa Excelência que nem todos que não trabalharam na sexta não trabalharam porque estão contra o governo Temer ou porque são contra qualquer tipo de reforma. O fato é que nós não trabalhamos, embora o nosso desejo era de trabalhar. Hoje, quando eu fui lançar o meu registro de aula, estava lá, aula do dia 28. Esta aula não aconteceu. Professores do Hospital das Clínicas, também da Universidade Federal de Pernambuco, que tinham procedimentos a fazer, deixaram de fazer. Pelos mesmos motivos. O fato, vereador Ivan Moraes, é que democracia pressupõe respeito. Pressupõe respeito a quem quer trabalhar. Pressupõe respeito a quem quer se dirigir do seu ambiente de trabalho para a sua casa e vice-versa. Pressupõe liberdade de manifestação. Eu defendo
o princípio democrático, e todos aqui me conhecem, que você quer defender, se você é a favor da reforma ou contra a reforma, defenda. Agora, de forma ordeira, de forma, inclusive, constitucional, pacífica. Fechar as ruas de forma violenta para impedir um cidadão de exercer o seu direito de ir e vir, inclusive, Vossa Excelência pediu 1 minuto de silêncio em decorrência da morte de alguém que não ocorreu, e felizmente não ocorreu, mas aqui mesmo na BR, um jovem morreu. Eu não sei o nome dele, mas isso foi noticiado pelo Diário de Pernambuco, porque uma Kombi, fugindo do bloqueio, entrou pela contramão e o motociclista, ele morreu naquele momento, vitimado por um acidente de trânsito, que poderia ter sido evitado se a BR não tivesse sido fechada de forma violenta. Colocar pneus, tocando fogo, se dirigindo para frente dos carros das pessoas, ameaçando, inclusive, a integridade dessas pessoas. Inclusive, parte da violência policial, que Vossa Excelência coloca também, eu pergunto como nós devemos encarar protestos em que o policial, ele estando cumprindo o seu dever, ele é provocado. Eu não estou aqui defendendo violência policial, eu estou defendendo que a manifestação ela deve respeitar a todos, inclusive aqueles que também são trabalhadores e trabalham e são policiais. Se a manifestação tivesse sido pacífica, certamente essa violência também não teria ocorrido. Eu recordo que eu fui às ruas, pedi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, todas as vezes num domingo, todas as vezes sem interromper trânsito, sem interromper e sem impedir que alguém trabalhasse. Então, Vossa Excelência, eu gostaria apenas de deixar registrado que no dia 28 de março de 2016, eu não trabalhei na Universidade Federal de Pernambuco porque fui impedido. E fui impedido por um movimento que, lamentavelmente, não foi pacífico. Defender, ser contra a reforma é legítimo e Vossa Excelência pode contar com o meu apoio no sentido de que jamais esse direito pode ser cerceado daqueles que são contra as reformas. Agora, impedir alguém de trabalhar e dizer aqui que houve a adesão é, na minha concepção, um grande equívoco. Muito obrigado pela atenção e por ter cedido o espaço. Muito obrigado. Gostaria muito de ouvir o vereador Rodrigo Coutinho. Solicito ao vereador Carlos Gueiros para saber quem será o próximo vereador, porque, pelo regimento, infelizmente, do jeito que está, não posso concedê-lo à parte. Próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Lúcia. Até 15, todo. Ótimo. Ouço o vereador. A vereadora cedeu todo o tempo a você. Muito agradecido. Meta bronca, vereador. Vereador Ivan Moraes, eu queria discordar com Vossa Excelência. Como Vossa Excelência, inclusive, já falou, eu acho que a democracia é isso. Ela admite que Vossa Excelência fale, mas que eu também possa discordar do que Vossa Excelência estava falando. A PL 6787, que trata da reforma trabalhista, ela é tida como uma perda grande para os trabalhadores, digamos assim, mas eu não enxergo essa perda com esse tamanho todo que às vezes se dá a reforma trabalhista. Por exemplo, direitos muito importantes e essenciais, que às vezes as próprias pessoas que estão lá protestando não têm ciência, por exemplo, de que elas perderam ou não, mas estão lá manifestando-se. Eles não perderam. O FGTS, salário mínimo, 13º, seguro-desemprego, licença maternidade, segurança e saúde do trabalhador. Então, são direitos básicos que, acertadamente, a reforma trabalhista não mexeu e eu acho que é muito complicado, às vezes, as pessoas pensarem de uma forma, quando, na verdade, não é dessa forma. A outra questão que Vossa Excelência levanta, a questão da Previdência, apesar de entender que é do Legislativo Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso como um todo, a Previdência hoje, vereador Ivan Moraes, ela representa 50% dos custos do país. Então, no último 1º de maio, em que a presidente Dilma, uma figura petista de esquerda que era presidente, que antecedeu ao presidente Michel Temer, o último dia 1º de maio, ela estava defendendo tanto a reforma trabalhista,
quanto a reforma da Previdência. Voltando ao assunto, a Previdência hoje ela representa 50% dos custos do país. Em 2026, vereador, a Previdência vai representar 75% dos custos do país. Aí eu pergunto para o vereador André Regis, para a vereadora professora Ana Lúcia, defensores da educação, para o vereador Rogério De Luca, que defende a saúde, para outros e outros vereadores aqui que defendem várias outras necessidades básicas que precisam existir no país, será justo 75% para a Previdência, enquanto que 25% para ser dividido para a saúde, para a educação, para a segurança pública, que é tanto questionado hoje, que as pessoas estão tão necessitadas de segurança. Então, o meu aparte, ele vai justamente para engrandecer o debate e para discordar de Vossa Excelência nesse ponto de vista. Muito obrigado. Vereador, a coisa boa do parlamento é que nós podemos debater em igualdade de condições. Eu tenho um microfone aqui que eu estou ocupando, Vossa Excelência tem um lá. Se Vossa Excelência estivesse ocupando a tribuna, eu também teria o direito de aparteá-lo. Acho que isso é o suprassumo da democracia. Infelizmente, essa democracia que a gente está vendo hoje aqui na Câmara dos Vereadores, ela não se repete, por exemplo, no panorama da mídia nacional. Então, a gente tem a necessidade de trazer esses temas para a tribuna, porque quem tem a obrigação de dizer o que está acontecendo, de fazer com que o debate aconteça de fato, para que todo mundo saiba de fato o que está acontecendo, não está fazendo esse trabalho. Quando você liga a televisão nos veículos da mídia nacional, e faço questão de ressaltar a mídia nacional, porque a mídia local teve um papel muito bom nas manifestações de sexta-feira. Queria parabenizá-los, que, por favor, remetam aos editores e editoras dos seus jornais, que foi muito importante a cobertura que foi feita localmente. Mas, nacionalmente, o debate não é feito. Fica parecendo que só quem defende os argumentos que Vossa Excelência defende tem a opinião, enquanto o resto da população, que foi às ruas, faz de conta que não tem opinião. Gostaria que Vossa Excelência desse uma olhada nos números, porque o dado que eu tenho é outro. Me parece que não é 50% da Previdência, 50% é da Seguridade Social, em que entra, além da Previdência, também entra a saúde e também entra a assistência social. O que, de fato, é importante, é preciso que se gaste com isso. Uma outra questão é que, quando se for feita essa conta, é preciso que seja feita também a conta do pepino. Quem são as empresas que hoje devem a Previdência? Então, é importante saber quem é que está com culpa no cartório, porque quando a gente vê, por exemplo, que a JBS, que é a empresa que mais investe em campanha política oficialmente, não estou dizendo nada por fora, oficialmente foi a empresa que mais gastou dinheiro para eleger os parlamentares que hoje ocupam a Câmara Federal, é uma das que mais deve à Previdência Social. Então, tem uma coincidência grande demais aí acontecendo, e a gente precisa encarar isso da melhor maneira possível. O vereador André Regis, que não foi citado, mas sentiu-se citado, e o vereador Rodrigo Coutinho são bons comentaristas de protesto. Gostaria de vê-los no próximo, para que a gente possa ver de fato como é que acontece lá dentro. Vossa Excelência viu pela televisão. É preciso estar lá, é preciso estar com o pé no chão, é preciso marchar junto com quem protesta, para de fato compreender qual é a natureza do protesto, para onde é que ele vai e de que forma ele é feito. Convido Vossa Excelência a aparecer no próximo. Agora ouço a minha líder da oposição, Marília Reis. Vereador Ivan Moraes, eu queria ressaltar o papel da democracia nessa nossa discussão e também dizer que, lógico, cada um tem o direito de defender o seu lado, mas também a gente precisa, na política e na democracia, ter coragem para assumir de qual lado nós estamos. Então, nós temos nossa opinião e o lado de lá tem a opinião deles. Agora, é preciso ter coragem de assumir que se está defendendo com sua opinião uma pequena parcela do povo brasileiro, que é quem sempre dominou esse país, que são as elites, são os grandes empresários que têm interesse em continuar explorando o povo brasileiro. O que está para acontecer não é uma reforma, simplesmente, é um desmonte de várias conquistas sociais que demoraram anos para serem alcançadas. Na década de 60, quando Arraes foi governador de Pernambuco, já fazia mais de 20 anos que a CLT estava em vigor no Brasil, mas aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco, o trabalhador rural não tinha acesso a salário mínimo, a jornada de trabalho, a repouso semanal remunerado, a férias, a nada. E já há mais de 20 anos, repito, a CLT é em vigor.
havia a prática de se fazer que esse trabalhador fizesse suas compras em barracão, com isso levando a uma dívida que não terminava nunca, e tantas outras situações análogas à escravidão que estão para retornarem com esse projeto de reforma da Previdência, que é o desmonte, reforma da Previdência e reforma trabalhista, que é o desmonte de tudo e o que nós temos conquistado nos últimos tempos. Colocar a livre negociação como algo razoável é rechaçado em todo o país decente do mundo, não estou falando dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos a gente sabe como é que funciona, que não existe esse respaldo à legislação trabalhista, ao trabalhador, como existe em vários lugares do mundo. E há quem concorde que isso é o correto. Mas nós que defendemos sim, a maior parte do povo brasileiro, o trabalhador brasileiro que sai da sua casa para gerar lucro para os patrões, nós que defendemos o direito dessas pessoas, estamos desse lado e estamos contra a reforma da Previdência. E temos que deixar bem claro quem é do lado de lá e quem é do lado de cá. Muito obrigada. Muito agradecido, vereadora Marília Reis. E o que Vossa Excelência traz é um dado importante que eu tenho dito em todo canto, que é o seguinte: a gente precisa tratar as coisas como as coisas são. E aí, com respeito, naturalmente, com democracia, com debate, com diálogo. Existem concepções de mundo em disputa na sociedade atual. Eu não estou falando de concepções de mundo e nem estou atribuindo juízo de valor dizendo que um é ruim e que outro é boa. Mas existem percepções, existem comportamentos, existem escolhas, vereador André Regis. Então, por exemplo, há pessoas muito sérias, há pessoas que estudaram, há pessoas que, de fato, gostariam de viver num mundo mais justo, que acham que o Estado tem que ser pequeno. Há pessoas muito sérias, muito responsáveis, que, do fundo do coração, acham que o Estado só tem que se preocupar com segurança, educação e transporte. Existem pessoas muito sérias que acham isso, defendem o Estado chamado Estado mínimo, aquele Estado que não se mete na vida das empresas, aquele Estado que se retrai o máximo possível, aquele Estado que custa muito pouco, um Estado muito barato. Há pessoas que, de fato, genuinamente acreditam na mão invisível do mercado que regula as relações de trabalho. E eu tenho o mais profundo respeito por essas pessoas. Existem pessoas que hoje controlam o governo, que acreditam que o Estado tem que agir pouco, trabalhar pouco, gastar pouco, ser barato e deixar as grandes decisões por conta do mercado. O velho laissez-faire. Existe essa teoria, existem pessoas que a defendem, e eu respeito essas pessoas. Agora, eu creio num Estado diferente. Eu creio num Estado garantidor de direitos. Eu creio num Estado que tem a obrigação de garantir direitos econômicos, sociais e culturais. Eu acredito no Estado, que é o Estado de bem-estar social, é um Estado que vem sendo construído, era um Estado que vinha sendo demandado pela sociedade brasileira há muitos anos. Por isso que você não vê ninguém, em sã consciência, abrir um microfone para dizer que é contra o direito à saúde. Mas muita gente foi a favor da PEC 55, que passou no Senado, que se transformou numa emenda à Constituição, que limita os gastos com saúde e educação. Então, essas pessoas que querem quiseram limitar gastos com saúde e educação, querem um Estado menor. Quem quer tirar direito do trabalhador, quer um Estado menor. Quem quer menos previdência, quer um Estado menor. E eu respeito a opinião dessas pessoas, mas eu discordo. E eu acredito que na última sexta-feira ficou provado que a maior parte da população brasileira que compreendeu o que está em disputa também discorda. Nós aqui não queremos um Estado mínimo. Nós queremos um Estado que garante direitos, que tem a obrigação de garantir direitos. Nós queremos um Estado que equilibra relações de poder entre o capital e o trabalho, para que todo mundo possa contribuir de acordo com a sua possibilidade, com a sua capacidade, mas que todo mundo possa ter seus direitos garantidos de acordo com a sua necessidade. Ouça o vereador Rinaldo. Vossa Excelência trouxe para essa casa um tema bastante importante, que infelizmente não está contando nessa casa com essa casa cheia, porque é um tema que Vossa Excelência está sendo brilhante, mais uma vez nessa tribuna.
Feliz daquele que teve a oportunidade de, do dia 28, estar nas ruas, como você, como meu amigo Davi Muniz, como Almir Fernandes, com Júlio de Liberal, com Benjamin da Saúde. Ali foi feito um momento histórico no nosso estado. E que bom que Recife fez o maior ato do Brasil. Ali eu pude ver padres, freiras, magistrados, procuradores, aposentados, crianças, todos os vagabundos que me representam estavam presentes. E eu tive o prazer de, por muitas vezes, estar com o microfone na mão em cima do trio. E lá de cima eu vi quantas pessoas têm esperança no mundo melhor. Mas eu não consigo entender como que não participa de um movimento desse. A gente pode avaliar se ele foi bom ou se foi ruim. Então essa reforma trabalhista, e aí eu tenho coragem para dizer, tanto a trabalhista previdenciária, eu acho que sim, deve haver uma reforma. Mas uma reforma sem tirar direitos. A CLT está aí com 72 anos. De lá para cá, vários artigos já foram modificados. Mas o que está acontecendo hoje é um desmonte. E eu estou tranquilo para debater com qualquer que seja, item por item. A reforma previdenciária é do mesmo jeito. Primeiro a gente tem que conversar é a JBS, a pagar o que deve, o Bradesco a pagar o que deve, o lucro líquido, que não se paga imposto de renda, enquanto o trabalhador que recebe 1.900 já começa a pagar. Só quem tem essa consciência, isso só tem quem está nas ruas, nobre vereador, como você, como eu tive a oportunidade de estar. Então, brilhante seu pronunciamento, eu não vou mais ocupar essa parte por causa do tempo, mas está de parabéns e eu espero que nos próximos a gente esteja junto novamente. Obrigado, vereador. Muito agradecido, vereador. Ouço o vice-presidente da Casa, vereador Carlos Gueiros. Vereador Ivan, muito obrigado. Eu vou tentar ser breve para cumprir o tempo, mas existe um ditado que diz que cada cabeça é um mundo. Que bom. E é por isso que nós estamos aqui com opiniões divergentes. Mas o que me provocou passar a presidência à companheira e vir aqui lhe apartear foi o pronunciamento do companheiro André. Eu quero lhe dizer que se Vossa Excelência estava só nas ruas, Vossa Excelência não verificou o movimento que estava nas garagens dos ônibus, por exemplo. Nós só vimos rodando nessa cidade no dia 28 alguns transportes complementares. Por quê? São transportes individuais. Não é uma garagem conjunta, cada um sai com o seu carro. Alguns não saíram, esses sim, estavam fazendo greve de acordo. Agora, se Vossa Excelência fosse nas garagens de ônibus, na sexta-feira de manhã, para ver os sindicatos forçando o pessoal que estava lá dentro, pronto para trabalhar. Tem fotografia disso, viu, para provar. Motoristas, cobradores, em todas as garagens, pronto para trabalhar. Mas não podiam fazer, porque a portaria, o portão das garagens, estavam sendo impedidos da saída pelos dirigentes sindicais. E é o que o vereador André Regis disse. Aí é muito bom a gente tirar o transporte da população e depois dizer que a população não quis ir. Não quis ir porque eu tive a sabedoria e a inteligência de, utilizando o excesso da democracia, e impedir que esta população tivesse o seu meio de transporte normal para ir para o seu trabalho. Então, foi muito inteligente tudo que fizeram. Agora, sabe por que tudo isso? Porque interessava às centrais sindicais, aos sindicatos, interessava isso, porque na realidade todo esse movimento, o único prejuízo que eu estou entendendo nisso aí é o desmonte das organizações sindicais, é o desmonte daquilo que hoje a gente vê, é dirigido só por pelego. Eu queria que Vossa Excelência me apresentasse um dirigente sindical que seja empregado efetivo de qualquer atividade. Muito obrigado. Agradeço a parte, vereador Carlos Gueiros. Compreendo que a relação entre trabalhador e patrão não é uma relação de igualdade de poder. Não, por isso,
legitimo e elogio os sindicatos que se organizaram para fortalecer aqueles trabalhadores que sentiram-se coagidos a trabalhar e que precisam, sim, de fato, que haja sindicatos fortes para que garanta a ele o direito de fazer greve. Para que o trabalhador possa dizer assim, eu não pude ir não, patrão, porque não tinha ônibus. E não possa estar submetido ao crivo daquele patrão que diz, você está obrigado a ir. Você não está liberado para fazer greve. Ora, as pessoas não estão liberadas para fazer greve. As pessoas fazem greve quando querem, quando se sentem empoderadas para tal. Dito isso, podem contar comigo, sim, para discutir a reforma do trabalho e a reforma da Previdência. Depois que a gente fizer a reforma política, depois que a gente fizer a reforma da mídia, depois que a gente fizer a reforma tributária e depois que a gente fizer a reforma agrária, eu discuto a reforma que vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, eu vou passar a palavra ao vereador André Regis, que se inscreveu para o tempo de liderança. Vossa Excelência tem 10 minutos regimentais. Senhor presidente, o tema continua sendo a discussão que nós começamos a partir do pronunciamento do vereador Ivan Moraes, que inclusive me fez um convite estranho para que eu, na próxima manifestação contra a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista, eu estivesse presente para acompanhar em loco, talvez como observador. Ora, quem vai para as manifestações é quem apoia as manifestações. Eu sou contra as manifestações que se colocam do lado do atraso ao desenvolvimento do Brasil. Acredito que nós precisamos levar a sério a questão das reformas. Não dá para trabalhar com um regime de prioridade, no ponto de vista de que primeiro precisa fazer uma para depois fazer as outras. Eu acredito que o sistema, como ele opera, o parlamento, ele pode fazer, vereador Antônio Luiz Neto, várias reformas, e as reformas que são possíveis dentro daquele contexto histórico. Eu gostaria de levar adiante essa discussão para dizer que, de fato, na minha leitura, o que aconteceu na última sexta-feira é algo para a reflexão, vereador Rodrigo Coutinho. Nós temos um país, presidente Carlos Gueiros, que muitos se esquecem do contexto que nós estamos vivendo do ponto de vista internacional, do ponto de vista, inclusive, comparativo. No ranking internacional de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa hoje a 81ª posição. O Brasil, portanto, é um vexame do ponto de vista de competitividade. Do ponto de vista do ranking de produtividade, nós estamos na 56ª posição, também do Fórum Econômico Mundial. Estudos revelam que, publicados recentemente, inclusive pela Confederação Nacional das Indústrias, em termos de aumento de produtividade no mundo, vereadora Aline Mariano, a Coreia do Sul, ela, de 2012 a 2016, ela teve um aumento de produtividade de 6,7%. O Brasil, 0,6%. O nosso crescimento de produtividade, ele, em 10 anos, é o equivalente a um ano do trabalhador sul-coreano. Isso em decorrência de vários fatores, notadamente, na minha concepção, o mais importante, vereador Renato Antunes, é a questão da educação, que lá se leva muito a sério e aqui não. Esse é um grande fator diferencial. Mas, além disso, existem entraves que são entraves do ponto de vista do custo da produção. Nós temos que modernizar a legislação trabalhista. Não dá para continuar com um sistema que produz 3 milhões de causas trabalhistas ao ano, ao custo de 12 bilhões de reais. Só para manter a Justiça do Trabalho, nós gastamos 12 bilhões de reais, que geram indenizações a igual quantia de 12 bilhões. Estudos de 2012.
Ora, nós temos aí algo em torno de 24 bilhões de reais, que é o custo do sistema desses litígios sem fim na Justiça do Trabalho, sendo que apenas a metade deste é para, em termos de indenizações, que poderiam ser menos se, evidentemente, nós tivéssemos um sistema moderno, das relações modernas. Nós estamos com um sistema, inclusive, de concepção fascista. A nossa legislação do trabalho, ela é uma herança da legislação fascista adotada pela Itália, de Benedito Mussolini. Defender esta legislação é defender o atraso. É claro que nós precisamos manter o que for para manter do ponto de vista da necessidade real de termos aqui um welfare state, um estado do bem-estar social, onde todos tenham direito à previdência, assistência, à saúde universal, integral, à saúde que seja gratuita. Não obstante, senhor presidente, é preciso que a gente acorde para a realidade, para que a gente não fique cada dia mais entre aqueles países que avançam menos. Por isso que medidas importantes, e eu até vou na linha que Vossa Excelência inicia. Acredito que demos um passo muito importante nesta última aprovação do texto na Câmara dos Deputados, no que se refere ao fim da contribuição sindical compulsória, obrigatória, tanto para os trabalhadores, quanto também a dos sindicatos dos trabalhadores, quanto também a patronal. Isso é algo insustentável. Nós temos a maior quantidade de sindicatos do mundo. Por qual razão? Ter sindicato é um bom negócio lucrativo. É preciso que a gente acabe com a contribuição compulsória. O trabalhador, ele pode contribuir, se ele quiser contribuir. A liberdade sindical é um mandamento constitucional. Você contribui se você quiser. Você se filia, se você se associa, se você quiser. Nós devemos marchar, inclusive, para o fim do que se refere da unicidade sindical. Nós devemos aqui ratificar o texto da OIT, o texto da nossa convenção, da Convenção 87 da OIT. A Convenção 87 da OIT, que o Brasil assinou, mas não ratificou, seria um grande passo para que a gente encerrasse com essa estrutura arcaica da chamada unicidade sindical. Inclusive, historicamente, os próprios movimentos mais avançados entre os sindicalistas eram de que, um dia, ao chegarem ao poder, deveriam romper com a ideia da unicidade sindical. Então, é preciso que a gente rompa, que a gente modifique para que haja a plena liberdade. É preciso que a gente dê força para o trabalhador e para o empregador. É importante que a gente tenha um sistema que não seja baseado numa visão arcaica e preconceituosa contra quem produz. Nós não podemos ter um sistema legal que seja contrário ao ambiente de negócios, aquele que produz, aquele que leva esse país nas costas para manter uma estrutura pesada, uma estrutura gigante e uma estrutura que já deu provas que não funciona. O que é que nós estamos esperando? A cada ano, nós caímos no ranking de competitividade. A cada ano, nós caímos no ranking da produtividade. O que é que nós estamos esperando? As reformas são necessárias. As reformas são necessárias, inclusive também as mencionadas aqui, do ponto de vista da modernização de uma reforma tributária, de um sistema tributário que possa fazer com que a gente também tenha maior justiça no campo da tributação. É preciso que a gente tenha a capacidade de modernizar esse país. Mas não será um movimento violento, inclusive, com marcas antidemocráticas, de impedir uma população de circular ou de trabalhar, que nós poderemos chegar aqui e atribuir a todos que não foram trabalhar na sexta-feira a adesão à greve. Repito, na última sexta-feira fui impedido de trabalhar.
não fui dar aula na Universidade Federal de Pernambuco, como era meu dever, em decorrência de um impedimento. Os meus alunos não puderam chegar para a aula, não porque eles não queriam ter aula. Eles foram impedidos porque não existia transporte público. E quem quisesse circular teria que se enfrentar, teria que ter, inclusive, confronto corporal com os manifestantes. Quantos? E aí, o risco daquele que é o primeiro que está passando na hora que a via vai ser fechada. Qual é a reação, vereador Carlos Gueiros? Parar? Seguir? O risco de atropelar alguém? É preciso que a gente respeite a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Ela é um dos direitos mais valiosos da democracia. Mas democracia pressupõe respeito, respeito às leis, respeito à Constituição. Aquele que não respeita a liberdade não pode se considerar um democrata. Democracia pressupõe, portanto, respeito às normas, ao direito de ir e vir, coisa que a gente não viu nesta última sexta-feira. Acredito que esses que resistem aos seus privilégios deveriam resistir corretamente no parlamento ou na rua, defendendo a sua ideia, mas sem precisar impedir violentamente que as pessoas que não pensem da mesma forma possam sequer circular livremente ou que possam exercer o direito ao seu trabalho. Estamos num momento histórico. Ou o Brasil avança, ou o Brasil vai, lamentavelmente, fazer parte daqueles países que entraram num processo de decadência sem ter chegado antes a um processo civilizatório. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão desta tarde, eu queria fazer uma indagação ao vereador Ivan Moraes por uma das coisas que ele disse aí na tribuna. Vossa Excelência, eu queria entender para poder retificar a ata. Vossa Excelência disse que o estudante Mateus não havia falecido. Na minha fala eu esclareci, de fato ele não faleceu, ele ficou em estado grave, por isso pedi desculpa pela minha referência ao início da sessão. Então nós vamos retirar da ata aquela homenagem. Sim, mas tem que ser declarado para poder retirar que Vossa Excelência recebeu uma informação incorreta. Exatamente. Então que se retire da ata o pedido de homenagem feita pelo vereador Ivan Moraes. Não havendo nenhum vereador inscrito para explicações pessoais, encerro a sessão desta tarde, convocando os senhores vereadores para a sessão de amanhã, quarta-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.